E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6x1 Responde, aquele quadro maravilhoso onde vocês fazem perguntas e eu as respondo. Então eu já peço para você desde o início, assistir esse vídeo até o final para não fazer pergunta repetida e que deixe nos comentários o seu questionamento para que eu responda numa próxima edição. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e lembro que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta com mais de 20 milhões de downloads. É um aplicativo completo com tudo de informação que você pode pensar sobre o meio do futebol, informações do dia a dia do clube, transferências de jogadores, tabelas de campeonatos. Você pode inclusive personalizar o aplicativo para ser notificado quando o seu time joga, quando sai gol. Pode também assistir os vídeos, os gols, os melhores momentos da última partida. E nada disso fica restrito ao futebol brasileiro, tá? Tem informações de qualquer parte do mundo, inúmeras ligas. O OneFootball ainda só não faz o Cruzeiro vencer, mas de resto ele traz informações de todo tipo. É um ótimo aplicativo, muito completo, muito fácil de mexer. Eu uso, por isso mesmo recomendo. E o melhor de tudo é que o OneFootball é completamente gratuito. Ele está disponível tanto para Android quanto para iOS. E o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começando com a pergunta do Alisson Rodrigues. Se o Cruzeiro cair, o time pode entrar em falência? Alisson, obrigado pela pergunta. Não, o Cruzeiro não vai falir, mesmo que seja rebaixado para a Série B, tomara que isso não aconteça, mas a gente tem que entender que no modelo do futebol brasileiro atual, os clubes não vão à falência, tá? Isso porque eles não são empresas, sendo assim eles não podem ir à falência. O que pode acontecer é a partir do momento que você não tem dinheiro, você não vai ter time forte, você não vai ter condição de se manter competitivo esportivamente, e isso é um risco sim, até porque se a gente pensar bem, as dívidas que o Cruzeiro tem hoje, mais os empréstimos bancários que essa diretoria contraiu recentemente, é muito provável que no próximo balanço do Cruzeiro a nossa dívida esteja superior a 600, talvez chegando até a 700 milhões de reais. Então o cenário extracampo do Cruzeiro ele é muito complicado e se porventura a gente for rebaixado, isso vai piorar, porque tem uma queda aí principalmente no valor que o clube recebe de receitas de TV. Mas isso não é suficiente para o Cruzeiro falir, o Cruzeiro não vai deixar de existir, o Cruzeiro no máximo vai ser um time menos competitivo e mais fraco. Eu acho que a grande solução para o Cruzeiro a partir do ano que vem, seja ficando na Série A ou seja caindo para a Série B, é realmente usar mais os jogadores jovens, tá? É tentar ao máximo revelar jogadores interessantes para que possam nos ajudar dentro de campo e também pensando no mercado exterior, na venda de atletas, porque o Cruzeiro revelou bons jogadores nos últimos anos, mas a diretoria negociou muito mal esses atletas. Quando a gente olha para alguns clubes, por exemplo, o Flamengo é um bom exemplo de alguém que arrumou a casa, mas o Flamengo ele tem facilidades nesse processo, porque é um clube que sempre recebeu verbas muito maiores de TV do que outros times. Então, de certo modo, se o Flamengo conseguiu arrumar a casa em 5 anos, o Cruzeiro vai demorar uns 10. Mas uma coisa que ajudou muito o Flamengo foi a venda de jovens jogadores, especialmente Vinícius Júnior e Paquetá, que foram caras que permitiram ao time acelerar esse processo de reestruturação e de reinvestimento em novos jogadores. Então acho que todo mundo pode ficar tranquilo com relação a isso, porque o Cruzeiro não vai falir. Ah, mas aquele projeto de clube-empresa, tudo aquilo não vai acontecer agora, é um processo lento ainda. Se fosse clube-empresa, aí sim haveria a possibilidade de falência, mas no momento não é, e desse modo a gente não pode trabalhar com um cenário que ainda não existe. O Lucas Santana pergunta, se o Cruzeiro se salvar do rebaixamento, você vê a probabilidade da nossa base se mostrar como o Santos de 2002 a 2004? Lucas, obrigado pela pergunta. Cara, a sua pergunta ela acaba sendo complementar à anterior, Eu entendo que o Cruzeiro tem muita qualidade no elenco de base, tem muitos jogadores interessantes aí e que podem sim nos ajudar muito mais do que os medalhões caros vêm fazendo nos últimos anos. Agora, essa coisa de ser uma base como foi a do Santos de 2002 a 2004, aquela geração Diego, Robinho, Elano e vários outros jogadores que acabaram marcando época, ganhando títulos, eu não seria tão exigente, tá? Eu acho que hoje a gente tem times muito mais fortes no futebol brasileiro do que naquela época. De fato, naquela época tinha bons times, o São Paulo tinha sempre boas equipes, Corinthians, o próprio Cruzeiro tinha algumas boas equipes, a gente quase se classifica naquele Campeonato Brasileiro de 2002, depois de 2003 a gente ganha tudo com o Luxemburgo, mas financeiramente a gente não tinha um abismo tão grande quanto existe hoje. Então eu acho que se o Cruzeiro consegue, se dá tudo certo, a gente fica na primeira divisão, inicia o Campeonato Mineiro do ano que vem, eu acho que a base do time do Cruzeiro ela tem que ser intensamente reformulada e usando principalmente os jogadores de base. Se você olha para o nosso quarteto ofensivo hoje, por exemplo, a gente tem jogado aí com Robinho, Thiago Neves, Pedro Rocha e Fred, Aí tem David, tem Marcos Gabriel, mas esse seria o quarteto. Sinceramente, quando eu olho para o quarteto do Cruzeiro que jogou a Copa São Paulo no início desse ano, que foi
Maurício pela direita, Marco Antônio centralizado, Caio pela esquerda e Vinícius Popó como atacantes, eu tenho mais esperança do Cruzeiro ter sucesso com os 4 garotos do que com os 4 jogadores mais velhos. E o quanto esses 4 garotos custam não chega na metade do que o Robinho, que é o mais barato do quarteto titular, custaria hoje. E por isso eu acho que o Cruzeiro está vivendo muito à base de grifes, né? Muito à base de jogadores que custam muito, que tem um nome muito grande, mas dentro de campo não conseguem se provar. Então eu entendo que sim, o Cruzeiro ano que vem ele deve iniciar a temporada usando os garotos, a meninada mesmo, o time sub-20, uma base, claro, um ou outro jogador do time principal, né, o Fábio que certamente vai ficar, mas a estrutura do time, na minha opinião, tem que ser a base e aí o clube poupar ao máximo recursos para fazer investimentos pro Campeonato Brasileiro, porque esse período de 4 meses que a gente joga ali de campeonato estadual é um período que a gente pode muito bem nos virar com a garotada e já ir identificando, né, quem são os jogadores que podem jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, quem vai sentir a camisa ou não, e identificar também as áreas em que a gente vai precisar de um reforço, porque não dá para você disputar um Campeonato Brasileiro só com meninos, você tem que ter uma mescla aí e a gente precisa identificar em campo, né, porque a gente nunca sabe com 100% de certeza qual vai ser o desempenho de um garoto quando vestir a camisa do time principal. O Clístenes Brito pergunta: tem chance do Lucas Silva voltar para o Cruzeiro em 2020, já que ele está sem clube no momento? Clístenes, obrigado pela pergunta. A chance sempre existe, mas eu acho que depende mais até do Lucas do que do Cruzeiro. Isso porque até o momento ele está sem clube, de fato. Porém, o Lucas Silva é um jogador que tem bastante mercado, né? E eu acho que ele está sem clube justamente porque ele veio num momento complicado de fim de temporada em que os clubes brasileiros não poderiam assinar com ele nesse momento por causa do fechamento da janela europeia. Agora, eu tenho certeza que o Lucas Silva vai achar um clube para jogar no ano que vem, provavelmente um clube brasileiro ainda, já que muitos clubes brasileiros o sondaram, né? Só que a gente tem que ver qual é a pedida do Lucas e qual vai ser o interesse dele. Porque se o Lucas quiser jogar na Europa, aí infelizmente não vai ter jeito. Aí ele vai ficar por lá mesmo, ele deve conseguir um clube. Agora, se ele tiver sem clube e o Cruzeiro quiser esse jogador, eu acho até que o Lucas Silva pode nos ajudar bastante sim no ano que vem. Se ele estiver disposto a vir para cá, é possível sim. Mas depende da pedida, né? Porque, por exemplo, se o Cruzeiro for rebaixado, os jogadores que ficaram para o ano que vem vão ter que ganhar um patamar salarial abaixo. E o Lucas não vai ganhar no Cruzeiro do ano que vem o que ele ganhava no Cruzeiro enquanto era atleta do Real Madrid emprestado, em que o Cruzeiro pagava a ele um salário que o Real Madrid pagava, um salário acima de 500 mil reais. Então acho que isso vai depender muito mais da pedida do atleta do que da vontade do Cruzeiro, porque eu tenho certeza que se o Lucas Silva estiver disponível a um salário dentro da realidade do Cruzeiro, o Cruzeiro vai ter interesse em repatriá-lo e em campo ali eu consigo achar um lugarzinho interessante para o Lucas Silva jogar. Mesmo com o Ederson subindo muito de rendimento, né, que é um segundo volante, dá para armar um esquema com os dois, talvez com 3 volantes. O Lucas Silva é um bom jogador, é um cara identificado com o clube, de grupo. Eu gostaria de vê-lo sim no Cruzeiro no ano que vem, mas reitero, isso depende muito mais dele. O Reginaldo Scarabelli Cândido pergunta: é verdade que o Cruzeiro foi rebaixado no Brasileirão de 94 e virou a mesa? Reginaldo, obrigado pela pergunta. Fiz uma pesquisa aqui e realmente o Cruzeiro fez um campeonato horroroso no ano de 94 e quase foi rebaixado. Mas o time acabou se salvando, né, ironicamente, com menos pontos do que o Remo na competição, por causa da fórmula de disputa do campeonato naquela ocasião. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro era disputado por 24 equipes que eram inicialmente divididas, né, em 4 grupos de 6. Daí, todos jogando contra todos, havia uma subdivisão nessa segunda parte da competição. Os 4 melhores de cada grupo seguiam, né, adiante na competição e os 2 últimos de cada grupo iam para uma espécie de repescagem e nessa repescagem se decidiria quem seriam os rebaixados. O Cruzeiro fez uma primeira fase de campeonato horrorosa, foi o lanterna do seu grupo, mas nessa repescagem o Cruzeiro não foi tão mal assim. Foi horrível, tá? Dos 8 times da repescagem, o Cruzeiro ficou em 6º lugar. E como era previsto, os 2 últimos cairiam. E os 2 últimos foram Remo e Náutico. Então, no final das contas, o Cruzeiro se salvou do rebaixamento porque tinha um saldo de gols um pouco menos pior. O saldo de gols do Cruzeiro foi -4 na repescagem e o do Remo -6. Então, apesar da tabela da Wikipedia mostrar o Cruzeiro com menos pontos que o Remo, essa tabela considera apenas a classificação total do campeonato. Ela não considera o método de disputa da época, em que no primeiro turno o Cruzeiro foi pior que o Remo, mas quando chegou na fase final, na repescagem que definiria os rebaixados, a gente teve uma campanha menos pior que Remo e Náutico e por isso nós nos salvamos.
Nunca houve nenhuma manobra da CBF para salvar o Cruzeiro, foi apenas o Cruzeiro se salvando dentro do regulamento da época. O Gabriel Bastos pergunta: você acha que se o Cruzeiro for rebaixado os medalhões vão querer sair? Gabriel, obrigado pela pergunta. Cara, eu tenho certeza que se o Cruzeiro for rebaixado, todos eles vão embora. Eu acho que apenas os caras que têm uma ligação emocional com o Cruzeiro, Fábio, Léo, talvez até o Henrique, esses eu acho que ficam pro Cruzeiro, independente de rebaixamento ou não. Alguns eu até acho, tipo o Henrique, assim, eu acho que nem deveria ficar, mas enfim, eu acho que se o Cruzeiro cair, esses caras ficam. Agora os demais, Fred, Thiago Neves, Pedro Rocha, Robinho, Ariel, Dedé, Edilson, Egídio, esses aí eu acho que todos vão embora e eu prefiro que vão embora mesmo. Eu não sou desses que acham, não, mas eles caíram, agora eles vão ter que salvar o Cruzeiro e voltar o Cruzeiro para a primeira divisão. De jeito nenhum. Até porque esses caras custam muito caro, não vale a pena ter jogadores tão caros e tão incompetentes na folha de pagamento. E eu tenho absoluta certeza, cara, que se o Cruzeiro for rebaixado, todo mundo vai pegar o bonezinho e rachar fora. Só vai ficar aqui quem realmente gosta do Cruzeiro e a meninada, né? E por isso mesmo eu falo, gente, para de queimar os moleques, para de tratar os moleques como se eles tivessem culpa de alguma coisa. Esses caras aí, esses garotos, são eles que vão salvar o Cruzeiro. O Luiz Fernando Rezende pergunta: para você, qual foram os 3 melhores gringos que você viu jogar no Cruzeiro? Luiz, obrigado pela pergunta. Numa rápida análise aí, eu coloco como os 3 melhores gringos que eu vi no Cruzeiro: De Arrascaeta, Marcelo Moreno e Montijo. Pô, mas e o Sorin? O Sorin, sem dúvida nenhuma, é o grande ídolo, né? É o mais representativo, o que eu mais gosto. Mas quando a gente olha para o campo e bola, quem mais fez coisa pelo Cruzeiro, efetivamente, eu acho que o Montijo, por ter jogado muita bola num momento horroroso da nossa história, pegou vários times péssimos e conseguiu nos ajudar a evitar aquele rebaixamento em 2011. O Marcelo Moreno, porque teve 2 passagens muito boas, né? Sempre como artilheiro do time, foi artilheiro de Libertadores, até chegou perto de artilharia de Campeonato Brasileiro, também nos ajudou a conquistar títulos. E o Arrascaeta, a mesma coisa, né? Ele era um jogador que aparecia muito bem em decisões, marcou muitos gols, saiu de uma forma muito conturbada do clube, foi chamado de Judas, não é à toa, mas eu acho que o tempo está provando que toda e qualquer medida que tenha sido tomada por Itair Machado enquanto dirigente do Cruzeiro, a gente vai ter que fazer uma revisita e pensar um pouco mais sobre isso, né? Buscar mais informações sobre, porque a saída do Arrascaeta foi muito estranha. Até hoje nas entrevistas ele não fala mal do Cruzeiro, né? Ele não fala de uma forma agressiva do clube. Ele até falou depois daquele Cruzeiro e Flamengo que torcia muito para a recuperação do time, não sei o quê. Então eu acho que teve muita coisa ali dentro que a gente já ouviu falar, já ouve muito boato, mas que a gente nunca vai ter uma comprovação. Então, assim, para mim eu acho que esses foram os 3 melhores e eu peço que vocês também deixem nos comentários aí qual foi o top 3 de gringos que você viu pelo Cruzeiro, embora eu tenha gostado muito de alguns jogadores que tiveram passagens horrorosas pelo Cruzeiro, tipo Ernesto Farias e Alexander Viveiros. Eu não sei porquê, mas eu gostava muito desses caras aqui no Cruzeiro, eu sou meio idiota. E por fim, o Arthur Lima Souza pergunta: você acha que de todos os pontas que temos na base, o que mais apresenta potencial para vingar é o Caio Rosa? Acho que ele deveria compor o elenco principal? Abraço de Teixeira de Freitas. Arthur, obrigado pela pergunta. Abraço para você e para todos aí de Teixeira de Freitas, na Bahia. Eu gosto bastante do Caio. Eu acho que pensando ali na ponta esquerda, né, na função que ele faz, ele é um jogador que no ano que vem tem que ser promovido sim para o elenco principal. Não agora, para o ano que vem, a partir do Campeonato Mineiro, porque eu acho que é um menino que tem muito talento e pode entregar muito mais do que vem entregando o senhor David, o senhor Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel e o resto dessa galera que está aí no elenco do Cruzeiro. Mas eu acho que nós temos jogadores muito interessantes na base. Eu já falei mais cedo no vídeo, né? O Marco Antônio, que é um meia central, que tem uma qualidade de passe, uma visão de jogo absurdas. O Maurício, que eu gosto muito dele jogando como ponta direita, puxando para dentro, para criar jogada, para finalizar. Eu acho que é a melhor posição dele no campo. Eu gosto do Everton também, que é um ponta que poderia até disputar essa posição com o Maurício, porque ele já é um jogador de extrema velocidade, de arranque, e pode até jogar pela esquerda, embora renda mais pela direita. Mas eu acho que pensando no ponta esquerda, né, que é a melhor posição do Caio, o jogador que joga pela esquerda puxando para dentro para finalizar, sem dúvida nenhuma o Caio é aí a grande promessa da base do Cruzeiro nesse momento, tem sido um dos jogadores mais importantes e decisivos para o nosso sub-20, e eu boto muita fé nessa geração. Já cansei de falar isso em outros vídeos, mas eu acho que o Cruzeiro tem muitas soluções aí na categoria de base
fase, basta dar oportunidade, dar sequência que os moleques vão vingar, a exemplo do que a gente está vendo acontecer com o Ederson, né, que tem sido aí um dos melhores jogadores do Cruzeiro recentemente. Bom, galera, o vídeo fica por aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para deixar a sua pergunta para que eu responda numa próxima edição. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!